instituição. Além disso, nós chegamos a 13 mil policiais nos últimos 4 anos, foi o maior ingresso de policiais na história. Grande parte dos nossos policiais também eram eleitores do eleito presidente Lula. Além disso, é um crime impossível, que não ocorreu e não tem como. Como que nós falaríamos com 13 mil policiais no Brasil, explicando qual era a forma criminosa de operar, sem ter uma conversa por WhatsApp, Telegram, sem ter uma reunião com esses policiais em qualquer delegacia do Brasil, sem ter um e-mail enviado? Será se nenhum desses policiais, que é um número grande de policiais na Polícia Rodoviária Federal, que são de ideologia progressista, de esquerda, será se esse grande efetivo, que vão ter que trabalhar mais 7, 8 anos em razão da reforma da Previdência, nenhum participou, ouviu no corredor alguma coisa? Não tem como fazer uma situação dessa, envolver 13 mil policiais, lá em Chapuri, no Acre, em Tartarugazinho, lá no Amapá, lá em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, sem ter uma simples conversa de corredor. Eu tenho certeza. Nossos policiais são honestos. Hoje, para passar no concurso da PRF, é mais de 1.000 candidatos por vaga. E na PRF, ou em qualquer órgão federal, vocês podem ter certeza que ninguém consegue fazer uma trama dessa sem ser juntado provas, sem ter... Então, isso não existe. Isso não existiu. Mas é fantasiosa. Mas como que isso ocorreu? Está aqui. Nós temos aqui, o primeiro colega já foi à imprensa assumir em público que na manhã do dia 30 entrou em grupos de parlamentares dos partidos que apoiavam o presidente Lula, o candidato à época, agora presidente Lula, entrou em grupos de policiais de um grupo que se denomina antifascistas, entrou em grupos... 4 minutos. Falta 4. Da sua universidade, enfim, e começou a espalhar essas informações, e isso foi disseminado rapidamente, com 3 matérias que se destacaram, e a gente foi investigar. Um era o prefeito, lá na Paraíba, Caeté, né? Caeté. Desculpa, eu não lembro, está aqui o nome da cidade. Cuiuté. Mentiu descaradamente e já foi processado. Até o nome ele mentiu. Inclusive, fez campanha política, que é crime, no local que os policiais ficaram por 39 minutos, e um dos veículos que estavam lá era do juiz da comarca, que foi lá conversar com eles. Mentiu descaradamente esse cidadão. O outro, uma senhora que estava dentro de um ônibus lá em Benevides, está o registro aqui, não tem como burlar. O ônibus ficou parado por 14 minutos no local, com o tacógrafo estragado, e a polícia ainda fez a escolta do ônibus até a área de votação, ninguém deixou de votar. Então, um dia, uma briga muito grande dos dois lados. E aí eu, na condição, se fosse um parlamentar de esquerda, recebo uma informação de um policial rodoviário federal, porque aí foi para os grupos, né? Eu também acreditaria. E a imprensa pegou e propagou. E quem é que conseguia naquele dia? A gente falava, e a imprensa não queria saber. O momento estava muito quente, era um problema político, não era um problema de segurança pública. O que fizeram com a instituição, esses policiais, que é um grupo muito pequeno, são covardes. Covardes, quebraram o juramento que fizeram, defender as pessoas, defender os bens, defender a vida, defender o Brasil, a instituição. Se teve alguém que atuou nessa eleição para que tudo ocorresse bem, foi a Polícia Rodoviária Federal. Tudo que eu estou falando para vocês aqui eu tenho prova. Eu não vou colocar uma palavra a mais. Tudo aqui a gente tem prova para demonstrar para vocês. Por isso que eu digo que hoje é um dia especial. Há muito tempo estava com vontade de falar, mas vai falar como? A gente respondia os e-mails para a imprensa, não se publicava nada. Pelo contrário, queria humilhar as pessoas, chamar uma instituição dessa aqui honrada. E vou falar mais. Falta quantos minutos? Em 184 pontos que a PRF fiscalizou lá no Nordeste, adivinhe, o menor índice de abstenção da história do Nordeste foi onde a PRF estava. Que coincidência. Enquanto que o Nordeste teve no segundo turno um nível de abstenção de menos 0,26, menos 0,32,
Nos 1.610 municípios, onde a PRF fiscalizou, o índice de abstenção foi menor, 0,13. São dados do TSE. Mas a PRF trabalhou para prejudicar Presidente, 1 minuto eu consigo terminar. A PRF atuou em locais específicos para prejudicar o candidato atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A PRF operou em 618 pontos no Brasil. Em 310, segundo dados agora de abril do TSE, venceu o presidente Lula. Em 318, venceu o presidente Bolsonaro. Então, a PRF atuou mais nos locais onde o presidente Bolsonaro venceu 318 do que nos locais que o presidente Lula ganhou, com 310. A PRF trabalhou para prender ônibus, principalmente no Nordeste. Não, isso não é verdade. De todos os veículos fiscalizados no Nordeste, apenas 3% foram os ônibus. Dos 1.754 municípios do Nordeste, a PRF recolheu no dia 5 ônibus. Um motorista sem carteira, tem como deixar embora uma situação dessa? Um ônibus sem para-choque, imagine um ônibus escolhido na traseira de um caminhão sem o para-choque. O que ia acontecer? Um com o vidro quebrado, e um ônibus que estava sem retrovisor. Não há a mínima condição de um policial liberar um veículo desse para... Inclusive, um dele estava vazio, nem estava levando eleitor. Era da empresa que limpava a rodovia lá. Não tinha condição. E o que fez os policiais? Deram as condições para o transbordo e todas as pessoas foram votar. Já falei que, infelizmente, nas 4 eleições, mais de 50% dos crimes eleitorais são no Nordeste, mais de 10 milhões no Brasil recolhido, acho que é um dado importante saber de quem era esse dinheiro, mais de 10 milhões a PRF apreendeu. Depois, o finalzinho aqui já, presidente. A PRF foi omissa no dia 31/10 e seguinte, antes do ministro Alexandre de Moraes, na segunda-feira, tomar a decisão, que foi extremamente importante para a PRF, porque fez os outros órgãos federais, estaduais, municipais se mexerem. Porque nas prefeituras... 30 segundos, presidente, se eu permitir. É muito importante essa informação. Não fale 30 segundos. Os prefeitos guardaram as máquinas e os caminhões, o pessoal tocava fogo na rodovia, para não ajudar a gente. Nos estados, todo mundo tirou o time. E o ministro Alexandre de Moraes foi muito importante nas suas decisões, porque ele vinha, nos trazia, nós tínhamos contato direto, inclusive no domingo, eu pedi audiência para ir lá falar com ele, para explicar o que estava acontecendo. Mentira o que a imprensa falou aí. Eu que fui lá. E o ministro foi solidário com a instituição. Façam o que é correto. E às 17 horas ele deu a entrevista e explicou o que tinha acontecido. Então, antes da decisão dele de segunda, já é dia 1º de novembro, nós já tínhamos aplicado 900 multas no pessoal que estava trancando a rodovia. Mais de 20 milhões, um total de 10 mil multas aplicadas. Todas as lideranças foram identificadas antes da decisão, com 24 horas. De 50 pessoas, 5 pessoas foram presas. 150 locais foram interditados, desinterditados em 24 horas, num total de 1.300. A greve de 2018, quando o presidente Temer fez uma GLO, foram 270 pontos, nós chegamos a 1.300. E isso não existe na história mundial. Isso aqui é científico, está aqui, ó, um registro com 1.300 pontos. Nessas 24 horas solicitamos interdito probitório para a AGU tomar as providências da Justiça Federal. E convocamos, fechamos a Superintendência, a Academia Nacional, as nossas delegacias e colocamos todos os policiais nas estradas e conseguimos vencer aquela grande luta, muitas vezes sozinhos. Muitas vezes sozinhos. Eu poderia ficar aqui 3 horas falando, porque a gente tem muito nada para falar. Obrigado, presidente, obrigado, relator, os demais membros da mesa, senhores senadores e deputados federais. Então, senhor Silvinei, gostaria que você me dissesse o seu nome completo e também a sua formação acadêmica.